fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo do livro dos Espíritos. Agradecemos a tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos, Senhor, que a tua bênção e a tua paz, a tua misericórdia nos envolvam nesse instante, nós aqui presentes e os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião até aqui no momento. Agradecemos, Senhor, e pedimos também que essa maravilhosa luz, paz e harmonia, influência benéfica, também influencie nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, nossos conhecidos e todos aqueles que nos são caros, Senhor. Também pedimos pelo nosso planeta Terra, que ainda está passando por um resquício de pandemia. E por último, pelo nosso país, Senhor, que os nossos governantes, novos governantes, eles possam olhar para o povo, para o nosso povo, que por muito tempo ainda sofre com as consequências, Senhor, da política, da pobreza e etc. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos fortaleçam, nos guardem, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos iniciar a última parte da terceira parte. Nós estamos no final da terceira parte para entrar na última parte, nas próximas reuniões, nos próximos estudos. Subitem as virtudes e os vícios. Aqui é da perfeição moral. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto. Sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Muito bom. Então, o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, diretamente está nos dizendo que a caridade é a principal de todas as virtudes. É aquela que nós estamos sempre voltados para ajudar o próximo sem interesse particular, sem pensar em retribuição. Ou seja, aquela que a gente se sacrifica em prol do próximo e não retira do próximo, né? Por conta dos nossos interesses. E por conta de interesses é que muitas pessoas tiram o que podem dos necessitados para, né, usufruir dos bens, inclusive dos bens dos próprios pobres. Quanto mais pobres, mais eles tiram. E quanto mais eles têm, mais eles querem. O egoísmo é assim. Quanto mais tem, mais quer. E por conta disso é que o planeta e a humanidade se encontram nesta situação. Comentários, André? Mas isso aí me veio, eu lembrei aquela parábola da viúva. Ah, sim, Ela não tinha nada, ela deu o pouquinho que ela tinha. E aquilo ali valeria porque ela deu, porque a intenção dela era ajudar, né? sim, Então, vale a intenção da gente, não importa como. verdade. A gente é, né? Porque a gente pode ajudar, às vezes a gente não ajuda com nada. Com nada, né? A pessoa, às vezes a ajuda que precisa é só você abrir a boca ou você parar para ouvir. Já é uma caridade, já é indício de caridade.
E Só aí, às vezes, a parar. gente nem isso não faz. Tá. Então, 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na continência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Resposta: só não tem que lutar aqueles que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito, devidas lhes são as honras que se costuma tributar aos velhos guerreiros que conquistaram seus alvos postos. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós se apresenta a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Na sua verdadeira acepção. Tá. Ou seja, aqui ele dá dois exemplos. Um que dá espontaneamente, né? Aquele que dá por hábito, aquele que é acostumado, já não faz nenhum esforço para doar. E o outro que doa ainda, com aquele intuito de dar com dificuldade e tal, etc. Se sente com dificuldade em doar e tal, mas doa. Mas esse que dá de livre, espontânea vontade, sem nenhuma pressão, sem nenhum resquício de egoísmo, esse já passou também pelos mesmos problemas que estão passando esses outros de hoje, né? Porque já também lutaram muito contra os seus egoísmos e estão realmente habituados agora, depois de muito esforço, a doarem sem nenhum resquício de usurpar, Interesse. sem nenhum resquício de interesse. Muito bem. Então, a coisa funciona desse jeito. Nos mundos mais adiantados, isso aqui é muito, muito natural, né? Natural. E o que é interessante é que ele está dizendo, o mesmo se dará na Terra, é futuro, né? Quando a humanidade se houver transformada, e quando compreender e praticar a caridade da sua verdadeira acepção. Isso quer dizer que ainda está muito longe disso acontecer. É lógico que a coisa está funcionando, nós estamos evoluindo, a humanidade está evoluindo aos pouquinhos, e nós chegaremos lá um dia, quando eis a questão. Eis a questão. Porque o que bola hoje, o que rola hoje, é todo mundo só querendo se dar bem de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é jeito. Em qualquer ramo do conhecimento humano. É na política, é na religião, é no esporte. A gente vê que no esporte, de vez em quando, a gente encontra um técnico querendo abusar, abusar das jogadoras, etc, etc, etc. Tem esse tipo de coisa em tudo quanto é canto, né? Na justiça, no esporte, na religião, etc, etc, etc. Ou seja,
O pessoal está lá só para se dar bem em determinada situação. O que eles querem é se dar bem, não importa em quê. Dinheiro, sexo, poder, etc, 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 etc. E isso contribui para o atraso fervoroso dessa nossa humanidade. Ô, raça boa, esta é a nossa, Sandra. Isso ainda é maioria? Infelizmente é, Sandra. Ó, a gente já falou algumas vezes aqui que, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, né? Tá lembrado? E que no Sim. planeta Terra predomina o mal. Se predomina o mal, isso é a maioria. A maioria. Indiscutivelmente. Infelizmente. Tá? Até passar para o mundo de regeneração e, a partir daí, para um mundo de felicidade, um mundo feliz. Aí a coisa já melhora muito. Mas daqui que chega a esse ponto, Sandra, a coisa vai, a coisa vai complicar um pouquinho. Bom, comentários? Então, tá Tá bem beleza. claro. 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha a resposta. O interesse pessoal. Esse é o pior sinal, né? É o interesse pessoal. O cara está interessado, a pessoa está interessada, é um indício grave de imperfeição. Frequentemente, as qualidades morais são como, no objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, quanto assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Caramba! O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos admiram como se fosse um fenômeno. Quer dizer, é algo fenomenal, é algo extraordinário, fora do comum, fora da realidade, né? Então, quando chega aqui, quando fere a corda de interesse pessoal, o que que acontece? A pessoa muda de figura. Ou seja, cai. Não tá, eu me lembrei que a gente estava conversando aqui hoje. Aqui, a gente estava aqui hoje. E tu olhaste um vídeo que estava aqui no computador e disseste assim, vem cá, espírita se suicidando. Aliás, eu Lembra? vou procurar esse vídeo. Esse vídeo está no YouTube, né? Está no YouTube. Eu vou procurar assistir esse vídeo. Não, eu tenho aqui, eu te dou, te passo. Eu te passo. Tava aqui, tá aqui nas minhas coisas, eu te passo depois. Né? Ah, então, é isso. A gente, quando fere, quer dizer, o espírito aqui, por exemplo, entrou numa depressão, no caso, aí vai lá e se suicida. Ou Isso então, aí foi um exemplo, ele pontuou um exemplo aí, porque ao que parece é uma entrevista, né? E aí a pessoa, alguém pergunta e aí ele cita um exemplo, né? onde? Aqui? Nesse vídeo? É. Não, no vídeo eu não estou lembrado. Assim. No vídeo eu não estou lembrado. Mas, por exemplo, eu estou dando o exemplo aqui, depressão. Depressão, é, qualquer um pode cair em depressão e, por conta disso, pode se enganar. Lembra do padre Marcelo Rossi? Uhum. Ele dizia, depressão é frescura. É, até que ele caiu em uma e quase morre. Ou seja, isso quer dizer, o camarada pode ser o religioso que for. Acontece uma coisa desse tipo, cai em depressão, ou então, num momento de desespero, ele vai e se suicida, Isso. independente de depressão.
Porque quando a gente pensa na religião como um suporte para Isso, que a gente se fortaleça para blindar a mente disso, que é uma doença da mente, isso, é um desequilíbrio mental, que é isso. explicado pelos estudiosos até como falta de substâncias que a mente precisa. Questão de hormônio, dopamina, essas coisas que dão um desequilíbrio químico, e aí isso externa no comportamento. Certo. Muita tristeza, às vezes sem motivo, pode ser desencadeado por um motivo específico, por exemplo, a morte de um ente querido muito próximo, de um jeito muito brusco, O ou desemprego é também? simplesmente isso, O ou desemprego. simplesmente um desequilíbrio que dá na mente da pessoa. Que aparentemente, por isso que a gente se questionou de manhã, como é que o espírita vai fazer isso? Porque a gente imagina um espírita aquele que Blindado busca contra isso. seu melhoramento. Sim. Porque quando eu busco o meu melhoramento, eu percebo, eu tento perceber, é a coisa do autoconhecimento. Pô, isso aqui não tá legal, vou consertar. Mas nem sempre dá por conta da depressão, que é uma doença. Ou seja, isso, Sandra, pode acontecer com qualquer um, independente, a religião é um sustentáculo, né? Ajuda a se blindar contra essas coisas, mas existem situações que não é possível. A pessoa não tem suporte suficiente para segurar uma situação desse tipo, apesar de conhecer. O que foi que a gente comentou aqui? Tá, conhecimento, a prática é diferente da teoria. A gente sempre Isso. comenta isso. Porque é da teoria, né? A gente lembra de dois grandes religiosos. Olha só, João de Deus, né? O camarada era top, né? A religião era famoso e tal. E aquela Eu já vi uma entrevista de um rapaz dizendo que ele não tinha nada de sim, médium, que ele não hum, era médium, ele era simplesmente o cara que fazia truques. E aí ele foi se especializando nesses truques e acabou ludibriando milhões de pessoas, mas que na prática ele não tinha desenvolvimento mediúnico. tá. Aí eu cito outro, grande religioso, Flor de Lis. Além de ser pastora, cantora de gospel, etc, etc, ainda era deputada. Aí, quer dizer, era pastora, cantora gospel e deputada. Ou seja, três suportes para não cair numa determinada situação, tipo dessa. Isso significa, Sandra, que qualquer um de nós pode cair. Qualquer um. Ah, não, estou blindado contra qualquer coisa, não, tentação, ou sei lá o que que é, né, de depressão. Ah, não, não acontece comigo que eu sou espírita, ou então eu sou evangélico, eu sou católico, padre, sei lá o que que for. Mas assim não. Somos imperfeitos, todos nós, independente, todos sem exceção. Somos imperfeitos. Exato. Por isso, a gente tenta driblar por aqui, tenta escapar, né? Escapa por aqui, mas uma hora cai. Se cair, levanta. Ah, se cair, levanta. Normal. Continuando a resposta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, aqui em cima a gente viu que o interesse pessoal é um dos motivos principais. E depois vem o apego às coisas materiais. A gente se apega a tudo, né, Sam? A gente se apega a tudo, aos bens materiais, às pessoas, a pensamento negativo, a dinheiro, que é bem material também, etc. Tudo quanto é coisa a gente se apega. E esse apego nos
nos mostra a imperfeição, o quanto nós ainda estamos imperfeitos. E o quanto vai ter que lutar muito para se livrar destas coisas, para se livrar do desapego do planeta, né? Porque quanto mais apegado a gente for, mais reencarnar nós ficaremos. Mas às vezes a gente vai voltar. Vai, volta, vai, volta, vai voltar. Até não vai se livrar tão cedo isso aqui, não. Aí não tem jeito. 8, 9 e meia. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizem seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem do emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão que prestar contas, porque terão, cadê? Porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele precisavam. Tá. É o tal da pessoa que tem dinheiro, é rico e esbanja, joga fora. Tem uns que acumulam, prendem, e tem outros que jogam fora, irresponsavelmente. Aquele que não faz o bem, mas também não faz mal para ninguém. Mas é morno, não é nem frio nem quente. E esse morno, segundo o Apocalipse, será vomitado. Quer dizer, não faz nada, não é nem ruim nem bom, não está fazendo nada de bom. Logo, também será castigado, entre aspas. Comentário, Sandra. Não, tá bem claro. A gente tem 897. que fazer alguma coisa, nem que seja o mínimo. É o mínimo. O mínimo. 897. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação. E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Resposta. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Qualquer que seja o interesse, sim. Então, ele está dizendo aqui, não importa que a gente pense, não, eu vou fazer aqui porque eu vou ter uma recompensa lá no mundo espiritual. É A gente interesse. pensa isso. Sim, Eu não vou mentir que eu penso assim, eu quero ser porque eu quero, nem que seja no meu interesse, seja agradar a Deus, mas já é o interesse. já é o interesse. Agora, aquele que faz desinteressadamente em qualquer situação, esse está mais encaminhado do que nós, né? A gente pensa assim, por que que a gente pensa assim? Perfeição. Enquanto a gente põe imperfeito, a gente sempre tem um interessezinho, né? Mas já é um interesse em conta, que na hora do que a gente chegar lá, já se leva em conta. 897A. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? A resposta: não, certamente. Olha, Sandra, já melhorou aqui a situação. Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável ao Deus e ao seu próximo, porque só já se acha num certo grau de progresso. Cadê?
Cadê? Mas tem isso. E progresso e lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o irmão, que é mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, Sandra, a gente já está num certo grau de evolução. Do jeito que tu pensa, eu também penso. Então, nós já estamos mais ou menos, né? Ele já olha a gente com outros olhos, melhorzinho do que aquele outro. Já é alguma coisa, né, Sandra? É. Já é alguma coisa. 897B. Comentários? Não, tá bem claro. Então vamos lá. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigirmos dos nossos defeitos. Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e nos elevarmos? Resposta: não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que se possa cada uma das suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Que é o calculista. Sim. Nenhum Eu vou egoísmo. ajudar, mas eu vou ajudar só isso aqui, porque só isso aqui que eu vou conseguir aquilo ali. Perfeito. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Tá, então a gente não precisa ser calculista. A gente pensa assim, mas não precisa ficar. Não porque aquilo, colocar como aquilo, uma ideia fixa na cabeça, assim, assim, assim. Não. A gente faz esperando alguma coisa boa, tal, sem ficar, né? Sem ficar muito preocupado, ficar numa tensão ou coisa parecida. O importante é fazer, mesmo que espere alguma coisa do lado de lá, mas que não venha a prejudicar o próximo e nem que fique também muito, apegado a essa questão. 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Resposta: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Muito bom isso aqui. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Opa, aqui ele fala a respeito das pessoas que só se interessam no estudo da ciência, né? Sim. Eu vou só me dedicar ao estudo da ciência e tal, aquele negócio todo. Mas esse estudo, ele estuda, acaba descobrindo algumas coisas, e aquilo que ele estuda e acaba descobrindo vai ajudar no progresso de outras pessoas, vai ajudar no progresso da ciência, vai ajudar no progresso do entendimento, de alguns ramos do conhecimento, etc, etc. Tranquilo. Isso significa o que quer dizer? Que qualquer conhecimento é válido para o nosso adiantamento. Científico, né? Matemático, acadêmico, sei lá.
certo? Qualquer conhecimento é válido, porque todo conhecimento, estudo de alguma ciência, de algum ramo do conhecimento, vai desenvolver a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Sendo assim, é uma lei do progresso. É uma lei do progresso. O que, que diz a doutrina? O Espírito de Verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Né, do Consolador. Espíritas, amai. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, tá aí, ó. Amar e instruir. Então, Sim, instrução e o amor é sentimento. Amor é sentimento. Instrução é ciência, conhecimento. Essas são as duas asas que vão nos dar impulso para a evolução. Agora, tem gente que só evolui o lado do conhecimento. O lado do sentimento, não. Mas uma hora ele vai despertar para a elevação desse outro lado da asa, que está a capenga ainda. Né? A asa do sentimento. Sentimento, amor e conhecimento. Amor e ciência. Sentimento e ciência. Desenvolvendo esses dois, nós estamos num mundo de perfeição. Só que a humanidade desenvolve a ciência, o conhecimento, e o do sentimento está bem. Tá, então, só repetindo. A humanidade está desenvolvendo mais a parte do conhecimento do isso. intelecto do que o sentimento. E isso é que está atrapalhando, porque o sentimento é o principal. O sentimento é aquela parte do que Jesus diz, dai a César o que é de César, César o que é de César é o conhecimento material, as coisas materiais, e a Deus o que é de Deus. O que é Deus e o que é de Deus? O sentimento, a parte espiritual, a parte da vida futura, etc, etc. É o que ainda está faltando para nós humanos, porque, né, e por conta disso, reina o mal no planeta. E isso atrasa, quer dizer, continua atrasando o planeta Terra. Continua preso à Terra sem poder se libertar. Mas isso é por conta da humanidade, dos seres humanos. A Terra só vai realmente evoluir quando os seres humanos, logicamente, evoluírem também. Por que, que a Terra não evolui? Porque estão no mesmo nível vibratório, tanto o planeta quanto a humanidade. Agora, quem faz esse planeta evoluir é a vibração, a elevação vibracional da humanidade. Que aí o planeta acompanha. O planeta acompanha. E o planeta acompanhando isso aí, o que, que acontece? Sai do planeta de provas e expiações, onde, repito, predomina o mal, aí passa para ser um mundo de regeneração ou um mundo feliz. Mas aí é aquela história. Daqui a quanto tempo, só Deus sabe. Comentário, Sandra. Uma coisa é que o bom é que vai acontecer. Essa é a Sim, parte boa. essa é a parte espetacular. Quando não se sabe, mas que um dia vai ter que acontecer. 899. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gostos pessoais suas riquezas? Tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui. Resposta: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já delas não se lembra. Eita. Quer dizer, tem uns que passam por lá e não se lembram depois, ou fingem que não lembram. Uhum. Não se lembram, fingem que não lembram. Quer dizer, não estão nem aí. Eu já passei que os outros se dão. Se lixa. E os outros se lixam. Agora o outro não, o outro não tem nem por que motivo, quer dizer, entre aspas, não tem por que motivo de se sensibilizar
porque não passou, né? Quer dizer, mas isso não justifica, mas não passou. Sim. Quer dizer, esse que não passou, esse que passou, aliás, é mais condenável do que o outro que passou. Aliás, é o contrário. Esse que passou é mais condenável do que aquele que não passou. E o que passou sabe do sofrimento que é passar por necessidade e nem por isso consegue ajudar aos que estão do lado. Comentários? Não, tá bem. Ok. É Questão aquele 9. negócio, Diga. quanto mais se conhece, mais é cobrado. Isso se encaixaria aí? Porque assim, Sim, poxa, eu sei o que é sim, sofrer. sim, Agora eu tenho sim. condições de ajudar alguém para não sofrer, eu não faço nada. Isso mesmo. Quem mais conhece, mais é cobrado. É isso aí. Esse que passou conhece as necessidades, conhece, passou e tal, sabe na pele, é, sentiu na pele o que é passar por aquilo, e mesmo assim, não está nem aí. Questão 900. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular com o fito de maior soma a legar aos seus herdeiros? Resposta: é um compromisso com a consciência má. Ou seja, está errado totalmente. Está pensando só nos seus, só em si. Não pensa no outro. Não pensa no outro. E se não pensa no outro, está indo de encontro à lei, né, a lei de justiça que a gente acabou de passar, justiça, amor e caridade, que manda, né, não ser apegado, não ser, não ser sovina, não ser egoísta. E o egoísta não consegue se desvencilhar desse egoísmo assim, com tanta facilidade, porque ele adora estar enrolado com isso. Aliás, o egoísmo é um defeito. E de defeitos todos nós somos cheios. E a gente adora esses defeitos que a gente tem. Se delicia com isso. É uma maravilha esse ser humano. Né? Ele tá nem aí. Ô, coisa boa, não quero nem saber dos outros. Isso aqui é meu, é meu, é meu. É meu e acabou. É só meu. Me lembro falar em agora. Malbatão nos conta, nos livros. Malbatão é um escritor maravilhoso. Nos conta que o camarada estava no fundo do poço. Estava ele e um monte de gente. Tudo imperfeito. Imperfeito. E aí o que acontece? Tinha um desses elementos que estavam lá no sofrimento, ou seja, é o tipo de. André Luiz, parecido com André Luiz, ou com aquele cara lá da parábola do rico e do pobre. O camarada estava lá. Uhum. De repente ele começou a orar, e tal, refletir, tal, pedindo socorro, aquela história de socorro. De repente aparece para ele um anjo. Eu adoro as histórias de Malbatã. Aparece para ele um anjo. E o anjo pergunta: o que você quer, meu irmão? Tal. Ele diz: eu estou aqui nesse sofrimento, não era possível eu sair daqui. E aí o anjo pergunta para ele: bom, o que você fez de bom? O que você fez de bom para alguém, para alguma pessoa? Aí ele pensa. Ixi, meu Deus, nunca fiz nada de bom para ninguém. Nunca fiz nada de bom para ninguém. Aí ele pensou. De repente ele disse: me lembrei. Não fiz para alguém, mas fiz para um animal. Que animal foi esse? Foi uma aranha. Ia passando uma aranha. Eu ia matar essa aranha. De repente
parei com o pé assim em cima da aranha, disse, não vou matar essa aranha, não. Deixei ela viver. Aí o anjo disse assim, tá bom, isso é bom, então eu vou fazer o seguinte. Que coisa mais interessante. Eu vou deixar a teia dessa aranha aí, bem até no fundo, para que você suba por esse fio da teia até a boca do precipício e saia daí. Combinado? Combinado. Aí o anjo desceu a teia da aranha, descendo, foi descendo, teia fininha, né? Foi descendo, até onde ele estava, lá no fundo do poço. Aí ele pegou na teia e sacudiu, pegou assim, testou se tinha suficientemente, era forte para aguentar o peso dele. Aí ele percebeu que era e começou a subir pelo fio da aranha. Começou a subir, começou a subir, começou a subir, começou a subir. No meio da viagem, sabe? Ele olha para baixo. Tinha um monte de gente do tipo dele que estava também subindo pela teia da aranha, junto com ele. Ali olhou para baixo e disse assim, não, essa teia de aranha é só minha, só minha, só minha. E começou a dizer, não, é só minha, só minha. Nesse momento, a teia arrebenta e ele volta para o fundo do poço. Ou seja, pediu ajuda e na hora de ser ajudado, ele não queria que os outros fossem ajudados também. Egoísmo. Resultado, por conta do egoísmo, ele desceu. Ficou no fundo do poço. A coisa mais interessante, lindo. Malbatão é um cara espetacular. Tem um monte de livro dele aqui, de história dele. Contos, contos. Malbatão. É assim, ó, o que acontece aqui, ó. O camarada é egoísta, acumula, 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 acumula. Aí depois, né? Aí depois se ferra. Como me dizem por aí. É egoísmo. Não é só meu, como o cara da teia da aranha. Não é essa teia é só minha, etc. Comentário, Sandra. Não, tá perfeito. Perfeito. 901. Figuremos dois avarentos. Eita, que é bacana. Um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria. Sobre o seu tesouro. Ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recusa ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que dispensa para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça-se-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, a realizar uma fantasia e terá sempre bastante para isso. Qual mais culpado? E qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Resposta: o que goza, porque é mais egoísta do que o aparente. Nossa, o outro já recebeu parte do seu castigo. Eu não entendi a diferença dos dois. Os dois avarentos. Um é que o usa só para satisfazer a si, e quando alguém pede um favor, ele nega. E o outro? O outro, bora ler de novo. Aqui, bora ler de novo. O primeiro, cadê o primeiro? Um dos quais Ah, nega a sim. si mesmo necessário. Quer dizer, Ele não é faz nem para ele, miserável, nem para ninguém. nem para ninguém. Sim. E o outro só para si, Ah, entendeu? sim, é o pior. É o pior. Agora, existem três tipos de avarento, Sandra, ou três tipos de miséria, miseráveis. Olha só, o primeiro é aquele que tem e nem para si ele usa. Fica na miséria e não usa, não usufrui. O segundo é que é só para ele e para
os seus. Ah, O, sim. o terceiro ainda é pior. O terceiro é aquele que ele tem uma ideia, se junta com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis, com 10, um grupo de pessoas, para tirar dos outros. Esse é pior dos três. Esse aí. São três tipos de avareza. Sandra, avareza, são avarentos. Primeiro que tem e fica na miséria. Nem usa para si. O segundo quer só para si e para os seus. O terceiro é aquele que se junta, faz um grupinho, uma corja, para tirar de um monte de gente, por exemplo, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado e de um país. Ô, desgraçado! Sabe isso aqui? Onde cabe essas três? Onde cabe essas três? Só um instantinho, só um instantinho. Tá, então é isso que acontece, Sandra. Três tipos de avareza. Comentários? Isso. Aí, no caso, a gente viu a pergunta, no caso, o pior é aquele que usufrui das coisas Só para e si. não, e quando pede favor, ele diz que não pode. Sim. Mas isso nesses dois exemplos aqui que ele deu. Mas tem mais um terceiro, Sim, que a doutrina, esse último caso que eu falei, que o pessoal forma um grupo, na doutrina aqui tem um livro espírita aqui, de Vinícius, que ele fala das três avarezas e dá nome para cada uma delas. por que que ele diz aqui que o outro já recebeu a parte do seu castigo? Por que com avarento, assim? Porque ele junta, não vai usufruir? Porque ele acredita que aquele que, além de acumular, usufrui para si e para os seus. É É porque ele está aquele, falando aqui, ó, é aquele o outro que não usufrui goza, de jeito nenhum. É o que goza. pois é É o o pior pior. é o que goza, mas aí ele disse que o outro, que é o avarento, já recebeu parte do seu castigo. Pois é, ele se priva ele se privou O do, castigo dele, então, do. é a É privação, que ele mesmo privação. Ele propõe. mesmo, isso, ele mesmo se castigou em termos de usufruto. Não gosta. Comentários? Não, tá claro, bem claro. 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Resposta. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro. Quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Tá. Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? É a resposta. Não, isso aqui é a resposta. Então, É a resposta. Eu não sei, não existe. Não existe aquele que pense, eu quero. Pode até ser que queira, seja como objetivo também ajudar o outro. Nisso aí eu também me incluo. Porque às vezes você quer ajudar uma pessoa e você não tem o recurso, é disposto se eu tivesse dinheiro e tal. Mas se eu isso. tivesse dinheiro, isso fica implícito. Eu ia me satisfazer a mim e ia ajudar. Por mais que eu ajudasse com muita coisa, que fosse uma ajuda significativa, mas dizer que a gente quer ser rico somente para ajudar, eu acho que não existe ser humano ainda. Eu vejo muita gente dizer, Sandra, inclusive espíritas. Ah, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar uma porção de gente, uma porção de coisa, ia fazer uma porção de coisa, ia fundar um centro, eu ia construir um centro, eu ia dar para os pobres. Será? Mas será mesmo? É, pô, talvez, pois é o que eu estou te falando, pode,
Tem várias vertentes aí. Sim, sim, Pode sim. ser que ganhou na Mega Sena. Ah, eu vou viajar, tô nem aí para ninguém. Eu disse que ia fazer, mas não faço. É um. É um, Tem um outro. Ah, eu peguei e vou ajudar. Mas não ajudo tanto que poderia. Porque você não precisa ficar pobre de novo para ajudar todo mundo. isso. Porque não diz assim, quando você ajuda, vem dobrado. É, E tem o que, eu vou ajudar de fato. Mas todos os três, antes dele ajudar, ou no processo de ajudar, ele está se ajudando também. com certeza. Então Com não tem certeza. essa, não, eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou viver só do jeito que eu estou aqui, que eu estou numa vida confortável, minimamente confortável, mas o resto eu vou dar. A menos que a gente esteja falando de como Francisco de Assis, que abdicou das coisas, como, Isso. né, teve uns líderes espirituais aí que abdicou das coisas para poder ajudar. Mas eu estou falando em termos de pegar o material mesmo, você ser rico materialmente, viver de uma maneira bem simples para aquela riqueza e, e o objetivo principal ser ajudar. Eu acho que ainda não tem alguém nesse nível nesse planeta, né? Sabe uma coisa, Sandra? Tem hora que eu penso assim, meu Deus, eu não quero ser rico, não, porque, sabe por quê? Tem hora que eu penso, eu não quero ser rico, eu quero ficar do jeito que eu estou aqui, não passando necessidade, dificuldade. Isso eu quero, né? Mas ser rico, porque a gente não se conhece, Sandra. A gente, não, eu Pois vou é, fazer isso, eu vou exatamente. fazer isso, vou fazer aquilo, na hora, na hora, Se a gente for parar para pensar, é uma prova muito difícil. é a mais Tanto difícil é essa. porque é um jogo de você com você mesmo, para você não sucumbir à avareza, a egoísmo e tal. E também do relacionamento com os outros. Porque você fica rico, você não sabe quem é seu amigo, se aquele que era teu amigo vai continuar teu amigo pelo que você era, ou ele vai ficar mais teu amigo porque pelo que tu pode oferecer para ele. Hoje eu entendo, porque muita gente que tem dinheiro pira, né? Fica É. depressivo, fica ruim, porque muitas dessas pessoas não têm amizade de verdade. Eu tenho um colega de bola, Sandra, uns 2 sábados atrás, ele estava comentando lá com o pessoal que o pai dele tinha muito dinheiro. Agora não, agora não. Não é aqui, tô falando aqui. Ah, o Mas pai pode ir, dele, vamos continuar. o pai dele tinha muito dinheiro. E ele, muito de gente em volta dele, ele achava que tudo era amigo. Aí ele fez uma besteira lá e acabou passando uma certa dificuldade. Sumiram todos eles. Sumiram. Aí ele percebeu, rapaz, não tinha amigo nenhum. Não tinha amigo. Todos eles só queriam usufruir, só queriam se dar bem com aquilo que fazia por aqui. A gente, no geral, os amigos são muito poucos. Aliás, até a gente aqui, Sandra, sendo pobre, a gente tem poucos amigos. Sim, A gente tem muito sim. poucos amigos. A gente conta no dedo, nos dedos, os amigos que a gente tem. E eu acho melhor mesmo que seja assim. Eu também acho. Porque é bom você ter poucos, mais reais. Porque amigo não Verdadeiros. é aquele não é aquele que, vamos sair, vamos para festa, vamos ali e tal. É aquele que quando você só sabe quem é seu amigo quando você está muito ruim. De tudo. Aí Seja ele. pobre, seja doente, seja Isso, quando você está numa situação ruim, no tal do fundo do poço. E isso. aí, quem é que vai te estender a mão ali? Aquele é teu amigo, porque está lá porque quer que você fique bem. Quem quer que você fique bem e que te tira de qualquer enrascada, aquele que está lá do teu lado para isso. Não é aquele que está lá do teu lado só brincando, só no momento bom. Certo. 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Resposta: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falta de caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe uma
de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderá dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornar superiores a eles, a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brando. E o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Uma palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Tá? A gente só pode criticar alguém quando a gente não tem aquele defeito que a gente está criticando. Aliás, e se criticar seja para ajudar e não para deprimir. Lembra da mulher adúltera que foi surpreendida no adultério? Sim. Mulher, disse Jesus, cadê os que te condenaram? Foram embora todos, Senhor. Olha o que ele diz. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Que coisa mais linda. Não, não. Eu só posso aconselhar alguém. Conta-se que um grande missionário que chegou, uma mulher chegou para ele e disse assim, grande mestre, peça para meu filho deixar de comer açúcar. Ele disse assim para ela, volte daqui a 15 dias e traga o menino. Ela achou estranho. Daqui a 15 dias, porque aquilo não diz logo. Aí 15 dias depois ela voltou com a criança, o menino. Meu filho, aí deu o conselho para ele, você não deve comer açúcar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ela perguntou, mas mestre, por que que você não falou logo naquele dia? Qual que ele respondeu? É que eu também comia açúcar. Eu parei de comer açúcar para dizer ao seu menino que ele não deve comer açúcar. Para ter a moral suficiente. Olha só que coisa mais Hum. linda. A gente não deve criticar se a gente não for maior em qualidades. E que a Questão crítica seja para melhorar, porque a crítica, porque às vezes tu faz uma crítica, mas não dá solução. é, não mostra o caminho, né? Não mostra Poxa, o tu caminho. come demais, está ficando gordo. Isso para mim não ajuda em nada. Pois é, é Ao uma passo que, crítica. olha, tu tá gordo, tá comendo demais, tá muito gordo. Por que que tu não passa aí naquela academia, que é aquela academia legal e tal? Vai diminuindo a comida aos poucos. Quando tu começar a ter o resultado, tu vai ver como é bom e tal. Dá uma solução. Dá dica para a pessoa. E, em particular, porque Isso. às vezes, né? Em particular, porque às vezes tem gente que, né, fala em público para denegrir a imagem da pessoa, etc, etc. Tá? É aquela história da qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme eu entendia Jesus. 8 deste livro que a gente já passou. Indulgência, ele falou aqui, benevolência para com todos. Ele falou indulgência agora. Indulgência para com as faltas alheias, o perdão das ofensas. Pronto. A gente tem que ser indulgente em tudo. Muito bem. Bom, Sandrinha, o nosso tempo já está esgotado e a gente Tá certo. vamos ficar por aqui e na próxima reunião a gente continua a partir do 904. Fazer pressa para nós? Faça sim, vamos lá. Vamos lá. Imaginando a figura do nosso Mestre Jesus,
Estamos em agradecimento no momento que o Senhor nos proporcionou de estudo, para que a gente possa aprender o real significado do que é virtude, e que a gente não tem virtude enquanto a gente não luta contra os nossos vícios. Eu peço, Senhor, que a gente possa ter essa força, esse discernimento, essa ajuda para que a gente exerça o autoconhecimento dentro das nossas limitações, dentro do nosso conhecimento, para que a gente possa evoluir cada dia mais, dentro do nosso ritmo, enquanto espíritos ignorantes que ainda somos. Agradecemos também a presença dos espíritos amigos que aqui sempre se encontram, coordenando este trabalho, nos auxiliando nesse debate, nos auxiliando na nossa compreensão e deixando o nosso ambiente harmônico e em paz, para que o trabalho corra da melhor forma possível. Sendo assim, nesse estado de harmonia, nesse estado de sentimentos bons, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Que seja. Sandrinha, tchau. Até quinta-feira. Até quinta, vamos lá. Eu passo aí. Beleza? Tá Dá um certo. cheiro na nossa mamãe, no Dou sim. Sérgio e nas crianças que estiverem por aí por mim. Beleza? Tá certo. Hoje é só uma, aqui é revezamento, porque não dá para ter duas. É mesmo. Tchau, Um tchau. Boa beijo, querido. noite. Até Tchau, tchau. quinta. Boa Até noite. quinta. Tchau, tchau.